Jaque, primeiramente, muito obrigado, por você ter vindo até aqui no Processos que Inspiram com a sua história, para inspirar mais pessoas, para que elas se sintam assim reconfortadas, com esperança nesse mundo. E você tem um testemunho lindo. Então agradeço você primeiramente pela disponibilidade de estar aqui hoje com a gente. E é isso, eu queria que você falasse um pouquinho quem é a Jaque. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha história. Tem história para contar, né? Bom, eu tenho 58 anos, estou viva, é o que eu falo, né? Estou viva aos 58 anos e eu sou muito grata por isso. Que há 4 anos atrás eu fui diagnosticada com uma doença onde eu estava correndo, que eu sempre fui de fazer esporte, eu sempre gostei de correr, né? Corrida de rua. E numa corrida dessas aí eu travei feio, que eu fui parar no hospital. E lá eles me disseram para fazer uma ressonância, né? E tudo começou aí. Nós estávamos um pouquinho antes da pandemia e eu estava numa transição de carreira, né? De carreira. Onde eu tinha acabado de vender minha empresa. Eu tinha uma empresa de câmbio financeiro e eu sempre fui da área de finanças. E aí eu me aposentei, montei uma agência de câmbio financeiro, fiquei com ela por 5 anos e aí eu estava resolvendo o que eu ia fazer. Comecei a fazer alguns cursos de autoconhecimento e num desses cursos me encontrei, que foi o coach, né? Certo. Lá em novembro de 2019, que o médico pediu para eu fazer a ressonância, eu fui para ele diagnosticou um nódulo no meu pulmão. E como eu tive uma doença em 1992, onde tinha vários nódulos no meu pulmão, eu não fiquei preocupada. Certo. Para mim era mais um. Mais uma coisa. Aí ele falou assim, olha, dona Jaqueline, é melhor a senhora procurar um pneumologista. E tudo começou com o médico. O meu médico já não fazia mais parte do meu convênio. E ele não atendia mais clínica, né? Ele só é hoje um cirurgião torácico. Aliás, um excelente cirurgião, Dr. Eli Hiroshi. E aí, eu me lembro que tudo foi dando certo. Eu liguei para ele. De procurar um médico. De procurar, de ir no convênio, enfim. Ele falou assim, olha, Jaqueline, eu não atendo mais clínica, mas como a senhora é uma paciente antiga, eu vou lhe atender. E aí ele me pediu uma série de exames e eu levei lá. E quando ele olhou aquela ressonância, aquele raio-x e todo aquele exame, ele pediu para eu procurar uma oncologista. Certo. Aí eu fiquei preocupada. Agora, quando você recebe essa notícia, né? Porque você não esperava. Você falou assim, mais um nódulo. E aí? Como foi? A minha pergunta para ele foi, o senhor tem certeza disso? Você estava duvidando. Ele falou assim, tenho sim. Vai procurar uma oncologista. E aí, eu procurei no convênio e caí com uma médica que tem o mesmo nome que eu. Uma Nossa. Japonesinha, Jaqueline. Bom, fui eu lá, sem preocupação nenhuma.
Você tava, na sua cabeça estava um nódulo. Eu realmente estava despreocupada. Certo. E aí, quando eu cheguei lá, eu me lembro muito bem que ela falou assim para mim, olha, nós vamos ter que faz alguns exames e ver o que pode ser feito. A senhora, a princípio, tudo indica que está com câncer de pulmão. Falei, câncer de pulmão? Ela falou, aqui tem um nódulo e nós vamos tirar essa certeza, né? Bom, fiz mais um monte de exames. Nesse dia, quando ela deu essa notícia a você, que era um câncer, estava mais alguém com você ou você estava sozinha nesse momento? Estava sozinha. Sozinha. E aí você ficou meio que desacreditada? O que passou na sua cabeça? Você consegue recordar o que passou? Bom, nesse a momento? princípio, eu peguei, saí de lá, entrei no carro, chorei. Chorei. Conversei com Deus e falei, olha, Pai, eu entrego pra Ti. Eu não sei o que fazer. Você teve esse Tuas momento. mãos. Você teve esse momento. Eu falei, eu não vou aceitar essa doença. Não pertence a mim essa doença. E câncer não é uma doença terminal. Não aceito isso. Então, o senhor que se vire aí em cima... Foi essa conversa que você teve no carro. Depois que eu chorei, depois que eu desabafou. desabafei, eu realmente tive uma conversa com Deus assim, muito íntima. E dessa forma mesmo. Não me pertence essa doença. Não vou aceitar. Bom, cheguei em casa e aí contar, né, pra minha mãe, pra minha filha, pro meu marido. A minha preocupação eram eles. Sim. Não eu. E como dar essa notícia, né? Aí o negócio foi ficando um pouco pesado, né? E a minha sorte é que eu tinha acabado de entrar nesse curso de coach. Certo. E logo, eu me lembro que logo depois ia ter um evento, que é o Método ZIS, e que eu queria ir, mas na pandemia eu não podia. E eu me fechei comigo mesmo, peguei todas as oportunidades que tinha na internet de fazer um curso. Inclusive, esse curso eu fiz porque um anjo pagou para mim esse curso. E eu nem sabia que eu ia receber essa oferta, esse presente. Falei, eu quero muito fazer, mas eu não tenho condições. Na época era para o meu bolso não dava. E do nada eu recebi assim um envelope. Dentro desse envelope tinha a possibilidade de eu pagar o curso. Eu falei, bom, Deus está me ajudando. Eu vou ocupar minha cabeça. A partir daí eu comecei obtive forças para poder passar por essa jornada que eu passo até hoje. Pode não parecer. Sim, mas é um eu trabalho. ainda estou no processo. Então, eu comecei em 2019, quando foi em fevereiro, foi tudo diagnosticado, tudo certo, é câncer mesmo de pulmão. E aí a médica falou, nós vamos fazer a cirurgia. Aí começou aquela batalha, né, para achar um hospital. Não tinha. Porque daí já entrou na pandemia. Foi em fevereiro, 2020. Isso. E nessa batalha aí de achar um hospital, o doutor Hélio falou assim, olha, nós vamos ter que esperar. E quando foi em maio,
comecei a ficar preocupada. E aí ele falou assim, bom, vamos fazer uma nova ressonância, vamos ver como é que tá. E dentro desses novos exames tinha aumentado o nódulo, o tumor. Vamos operar, vou tirar. Eu lembro que ele me internou no Santa Lucina, na maternidade. Vou te operar lá. E lá não na tem maternidade. COVID. Lá não tem Covid. Tá bom, então vamos lá. Sofri. Qual foi o momento mais difícil? Olha, eu falo que aquilo é o cutucão da morte. É o dreno. Ele já me conhece, porque ele me operou em 92, sabe que eu sou traumatizada com cirurgia. E aí eu não senti nada, não vi nada, fui topada para a sala de cirurgia. Mas quando eu cheguei na UTI, eu lembro que eu vi uma pessoa de bruço, entubada. Nossa. E eu tava, acho que saindo da anestesia, e eu falava, eu não quero ficar aqui. Aqui tem gente com Covid, eu não quero pegar Covid. Se eu pegar Covid, eu vou morrer. Na minha cabeça. O Covid, Olha a preocupação. Falei, não posso pegar Covid, me tira daqui da UTI. E eles falavam que não era Covid, me enganaram. E porque era COVID. depois era Covid. Essa pessoa que estava de bruço. De frente pra mim, no leito ali de frente, porque eu tava no UTI. Certo. Aí eu fui pro quarto, fui pro dreno, mas na hora de tirar aquele dreno, Vanessa, eu vi, acho que eu fui pro céu e voltei. É muito doido. Bom, fui me recuperando, isso foi em maio, né? Agosto eu já estava bem. Aí não precisei fazer absolutamente nada. Nenhum tratamento pós. Nada. Me recuperei, sempre com exercício físico. A importância do exercício. É o que eu falo. O exercício, ele ativa todos os hormônios que precisam ser ativados no corpo para você ficar bem. Todos. Então o exercício me ajudou muito. Eu participei de um programa da doutora Alice, onde você faz exercícios com o personal. Ela tem um grupo, ela tem uma ONG, não lembro o nome agora. E eu fiz 2 anos. Então por 2 anos eu fui muito bem cuidada. Assistida. Minha família, meu marido, minha filha. Eu fui muito bem cuidada. Deus me ajudando muito, né? Me dando forças. Houve algum momento que você sentiu, no caso aí que você está falando, né, que Deus cuidou de você, colocando essas pessoas, né, em sua volta, para que tudo fluísse na sua vida, para que tudo fosse dando certo, né? Todos os médicos, as pessoas, mas teve algum momento que você veio algum momento para você que eu vou desistir, tá muito difícil? Veio algum momento assim? Nessa primeira etapa não. Em nenhum momento. Em nenhum momento, você estava firme na fé, no seu propósito da sua vida, quero viver. Meu medo era deixar minha filha desamparada. Quantos anos ela tinha? Ela tinha 27. É uma mulher já, né? Uma moça. Mas é só eu e ela. Entendi. Ela não é filha do meu marido atual, Entendi. né? Então eu não queria deixar ela. A preocupação é com ela. Né? Eu tinha que deixar tudo preparado. Eu deixei tudo preparado. Tudo que eu podia fazer, eu deixei tudo pronto. E eu falei pra ela e pra uma pessoa que estava ali comigo, né? Se eu não voltar, você toma as providências. Cuida dela. Cuida dela. Eu me lembro bem que a doutora Jaqueline, uma japonesinha,
ria porque ela falava assim, as pessoas de mais idade geralmente são muito teimosas. E ela queria que eu fizesse um monte de coisa, tomasse um monte de coisa. Doutora, eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Aí ela começou a rir, eu me lembro tão bem disso. Eu vou chegar aqui com o resultado do PET. Quem vai rir vai ser eu. Porque sabe aquele ditado, quem ri por último ri melhor? É isso já que ainda foi pra mim. É isso. Eu vou rir por último. E realmente, eu estava curada. Isso foi em 2022. 2022. Foi 2020, 21, 22. Quando você lida com essa possibilidade de morrer, você passa a dar valor para o ar que você respira. Então, eu não tinha ar. Eu não tinha ar depois que eu voltei da cirurgia. Eu tive que trabalhar o meu pulmão. Eu tive que lutar para fazer ele funcionar. Fez fisioterapia. Fiz tudo. Eu queria voltar a correr, mas não tinha condição. Então eu fui pedalar. Fui fazer esteira, fui caminhar. Eu falo que quem não acredita não sabe o poder que ele tem. Quando eu falava assim, imagina Deus conversar com a gente, eu pude sentir, eu pude ouvir através da natureza, através de mensagens, através de pessoas e aqui no meu coração, que é aquele sexto sentido que a gente fala, é Deus falando com a gente. Sim. E quais foram os novos hábitos que a Jaque começou a adotar na vida dela depois dessa experiência? Bom, a me cuidar mais, a priorizar a minha saúde e a me priorizar. No que, no caso? Tudo. Fazendo uma academia? Sim. Que mais? Eu fazia academia, eu fazia meditação. Eu lembro que muitas vezes eu pegava a meditação do Tadashi e fazia. E numa delas, eu me lembro que eu fiz a meditação como chama aquela flor? De lótus. Ele tem uma meditação que se chama flor de lótus. Nessa meditação foi quando eu senti que eu ia ser curada. Eu estava ajoelhada, eu não sei qual foi a data. Sim. Mas eu estava ajoelhada fazendo a meditação, pedindo, implorando para Deus me curar. E eu senti uma luz branca que me consumiu. E eu estava de joelhos e aquela luz veio todinha em mim. E eu lembro que nessa data tinha uma amiga na Austrália, obrigada, fazendo para mim o teto. Daí eu briguei com Deus depois. Mas por quê? Porque aí o câncer voltou. Certo. Do outro lado. Primeiro foi do lado esquerdo e depois vieram vários nódulos no direito. Uma pessoa, eu sento da família ali, né? Eu sento na minha mesa, exato. Preciso aprender. O que mais o Senhor quer de mim? Tudo bem, vamos lá. Já que o Senhor quer, então vamos. Bom, eu fui diagnosticada de novo. Aí isso já estamos falando aí? 2022, novembro. Ainda estávamos na pandemia também. Novembro de 2022. Aí Covid, detalhe, eu peguei Covid 3 vezes. Nossa! Porque
Esse detalhe a gente não tinha, né, conversado. A minha filha é da área da saúde. Ah, entendi. Ela fazia os testes de Covid nas pessoas. Mesmo ela saindo, tomando todos os precauções. Uma vez pegou meu marido e 2 vezes peguei dela. Mas graças a Deus não aconteceu nada, passei por essa. Por Como se fosse uma gripe. 3 Covid. Tá? Não foi entubada? Nada, nem foi nada. para o hospital, nada. Foi uma gripe. Certo. Tanto que 2 deu Covid, a outra não tinha dado. Isso foi uma gripe forte mesmo. Aquela H1N1. Certo. Pois é. Aí, essa segunda oportunidade que eu falo, não pude fazer cirurgia. Então eu tive que fazer quimio e rádio. Por que não fazer? Porque não tinha como tirar os nódulos. Primeiro que eu só tenho um pedacinho do pulmão do lado esquerdo. Do lado direito, ele estava muito próximo do coração. E os outros 2 eram pequenos e não tinha como tirar. Então ia fazer a quimio, a rádio, para depois ver se estava curado, se estava bom, se não precisava, né, fazer mais nada. Nesse meio tempo, Deus começou a agir novamente na minha vida. Eu não queria mais passar por aquela médica, porque eu me senti segura. Eu acho que se eu tivesse feito rádio ou tivesse feito químio, talvez não tivesse voltado. Então eu fiquei um pouco vulnerável. Entendi. Do primeiro, no caso, né? Porque quando você tira um nódulo, um tumor, você tem que fazer uma prevenção. É como se fosse cauterização. Entendi. Mas tudo bem. Tinha que acontecer. Sim. E vamos lá. Aí me enchi de força novamente. Procurou outro médico? Procurei outro médico. O meu convênio cancelou com aquela clínica e eu fui pro Devita. Olha. E ali comecei o tratamento. As meninas, a enfermaria, eu já não aguentava mais. E aí começou um processo realmente bem doloroso. Ali eu quis desistir. Ali você falou, não tô aguentando. Ali veio medo? Veio medo? Eu lembro que eu tinha o cabelo aqui. Eu adorava o meu cabelo. E foi a primeira coisa que eu desapeguei. Foi o cabelo. Eu chamei meu cabeleireiro, falei, Rafa, corta, tosa, tira tudo, que vai cair o cabelo. Ele foi em casa, porque estava na pandemia, branquinho, que saiu tudo. E aí começou aquele medicamento que é forte. Aquilo é horrível. Só que aí eu entendi que eu tinha que passar por isso e que eu tinha alguma coisa para aprender. Aí eu comecei a ler mais, comecei a ler o que tinha na Bíblia. Eu peguei a Bíblia mesmo para entender o que Deus queria falar comigo. Primeiro momento, lá no primeiro, você não tem... Porque eu tive hemorragia, tive que tomar ferro, aí eu tomava ferro pelo catéter. Aquilo não parava, eu tinha que tomar de um jeito ou de outro, eles colocavam remédio para eu não soltar tudo, né? Sim. E aí foi um processo difícil. Eu lembro que eu tinha que fazer a radioterapia e eram 15 sessões. E uma delas, o início delas, coincidiu com a quimio.
era muita canseira, era muito desafiador. E uma dessas rádios que eu fui, a segunda eu tava com medo, mas eu sabia que eles só iam fazer marcações. A segunda eu fiquei tão apavorada que eu chorei tanto, que eu falava: Deus, eu não vou conseguir, me perdoa, eu não vou conseguir, me leva embora, não vai dar pra mim. E aí foi um momento de... Eu senti a mão de Deus na minha mão, porque eu estava com a mão cruzada lá para trás, porque pegava tudo aqui, né? E eu senti uma mão cruzando com a minha mão. É inacreditável, mas é só eu e ele. Eu sei o que eu senti ali. Toda a força que ele me passou lá, toda a força que ele me passou. Dali em diante, eu fiz as 15. 15? 15. Tinha dia que eu não conseguia nem andar, porque é muita canseira que dá. Não tinha reação, mas era cansaço. Com a graça de Deus, eu fiz só um ciclo de quimioterapia. E hoje eu tô aqui, ó, curada. Eu já estou há 9 meses sem medicamento nenhum. Semana que vem eu vou fazer um PET, que agora espaçou. É de 4 em 4 meses. Antes era de 2 em 2. Estou aqui fazendo minha atividade física, eu oro todos os dias, eu tenho o meu momento com Deus, e isso eu não abro mão, é inegociável. Eu realmente me apeguei muito à palavra, ao contato com o Pai. E minha vida se transformou. Agora, se alguém que vai estar assistindo hoje aqui o programa, ou esses dias, quando a pessoa assistir, receber uma notícia como essa, que foi a sua, um momento tão difícil de um diagnóstico ou qualquer outra situação que venha desestabilizar esse ser humano, o que você diria para essa pessoa? Não desista. Mas primeiro você tem que querer. Você tem que acreditar. Porque Deus fala que nós viemos aqui para ser o sal da terra. Nós viemos aqui para ser pessoas prósperas. E não estou falando de dinheiro. Estou falando de prosperidade nas áreas, em todas as áreas da vida. E Deus não quer que você sofra. Deus quer que você seja uma pessoa feliz, próspera aqui, igual a Ele. Então, não desista. E quem foi a Jaque de antes e a Jaque de agora? O que mudou agora, hoje, com esse segundo episódio que você recebeu, essa segunda oportunidade de crescimento em alguma das áreas? Como você definiria a Jaque hoje? Hoje eu sou uma pessoa mais tolerante. Eu sempre tive pavio curto. Eu sempre fui ansiosa demais, impaciente. Hoje não. Hoje eu aprendi a esperar, eu aprendi a viver o hoje. Amanhã não posso fazer nada. Amanhã é outro dia. Hoje, eu posso ser uma pessoa melhor hoje? É isso que eu faço. O que eu posso melhorar hoje? Então, eu vi o que eu fiz ontem, eu sempre deito e falo: meu Pai, o que eu posso melhorar para amanhã? Aonde? Ele me mostra.
Então hoje eu aprendi a apreciar a jornada, o que eu preciso fazer. Eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo e eu vou chegar lá. E eu sou uma pessoa otimista, mas a minha fé é que me move. Então agora, deixa uma mensagem para a pessoa que vai estar assistindo esse vídeo. Bom, se você tem alguma coisa aí dentro de você que você precisa ressignificar, que você precisa melhorar, um ciclo que você precisa quebrar, acredite, porque se você quer, você é capaz de fazer exatamente o que está escrito, o que você precisa fazer. Não desista. Jaque, obrigada por transformar essa sua história nesse momento único de inspiração, de emoção aqui para nós, né? Todos nós se emocionamos e é uma jornada, né? Saiba que você não está sozinha no Processos que Inspiram, como você já sabe. Tem várias pessoas em vários momentos da sua vida, então você tem uma missão aqui, saiba disso, e você está cumprindo ela. Então tem um propósito maior para que tudo isso aconteça. E a partir do momento que a gente compartilha isso com o mundo, com o universo, com as pessoas, é isso que ele quer, né? Que a gente compartilhe as histórias, as nossas superações, os nossos desafios, como que encaramos essa jornada. E eu só tenho que agradecer a você por esse momento e por esse dia tão especial aqui de você estar compartilhando com a gente, viu? Eu que agradeço a oportunidade de dar realmente o meu testemunho, de falar um pouquinho do que eu passei. Espero ter ajudado e que realmente inspire alguém que esteja precisando. Não desista, jamais. Isso aí, histórias reais que mostram, né, que até os processos mais difíceis pode nascer algo extraordinário. Uma nova Jaque, uma nova pessoa. Muito obrigada. Obrigada. Ai, imagina. Obrigada.